Boa noite, então, a todos os irmãos. É uma satisfação muito grande esse momento. Quando a gente prepara a exposição, normalmente a gente pensa o que vai falar no início. E eu havia pensado em agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, num momento como esse que nós estamos passando, um momento diferenciado, de grande fragilidade, mas é muito mais do que isso a sensação de estar aqui hoje. Ela é emocionante. Eu digo que quando eu sentei ali na cadeira e fiquei esperando o momento de subir aqui para falar, eu tive que realmente serenar o coração, porque a sensação de encontrar as pessoas que a gente está acostumado a ver quando chega aqui na casa, ouvir essa música, ter essa paz que a gente sente quando está aqui dentro, isso não tem preço. Então eu realmente agradeço do fundo do meu coração a Cefa, a essa casa de amor, pela oportunidade de estar aqui, de poder estar com vocês junto nesse momento, com toda a responsabilidade, com todos os cuidados que estão sendo tomados. Que bom poder estar aqui. Antes de dar início à exposição, eu gostaria de trazer aqui, compartilhar com vocês, uma prece, que ela faz parte da coletânea de preces do Evangelho. E como, na minha percepção, ela tem muito a ver com o tema que vai ser tratado, então, eu gostaria de compartilhar essa leitura com vocês. Então, eu convido a todos a se posicionarem o mais confortável possível, da forma que se sintam melhor, fechando ou não os olhos, desacelerando os pensamentos e acerenando os corações. E assim, elevamos nosso pensamento ao Pai. Deste-nos a Deus a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Preserva-nos do orgulho que nos poderia impedir de perceber os nossos defeitos e dos maus espíritos que nos possam incitar a perseverar neles. Se não resistimos a esse pendor, é porque contraímos o hábito de a ele ceder. Não nos criaste culpados, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomarmos o mau caminho, é por efeito do nosso livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tivemos a liberdade de fazer o mal, temos a de fazer o bem e, consequentemente, a de mudarmos o caminho. Bons espíritos que nos protegeis, e sobretudo nosso anjo da guarda, dai-nos forças para resistir às más sugestões e para sairmos vitoriosos da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que suprimimos será um passo dado na senda do progresso, que dele hão de nos aproximar. Que assim seja. Nosso tema de hoje, então, é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho e a humildade. E quando eu estava preparando, pensando nesse tema, eu pensei, mas o que é orgulho? O que é humildade? O que significam essas palavras? E aí então eu fui em busca desse conceito, desse significado. Fui em busca no dicionário. Pesquisei no dicionário o que queriam dizer essas palavras. Então eu trouxe para nós estudarmos e nós analisarmos. Primeiro, orgulho. Sentimento de satisfação com os seus próprios feitos e qualidades ou com as realizações de outra pessoa.
Essa aqui é um exemplo que deve ser muito comum, né? Quem tem filhos, quem não, muitas vezes não pensou. Tenho muito orgulho do meu filho. Ou então, sentimento de contentamento em relação a alguma coisa ou alguém. O Brasil me dá muito orgulho. Excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio, baseado em suas próprias características, qualidades ou ações. Arrogância. Orgulho. Conceito elevado que alguém tem de si próprio. Soberba. Amor próprio exposto de modo exagerado. Altivez. Orgulho. Ação que demonstra desprezo em relação ao próximo. Desdém. E então, eu trouxe também o significado de humildade. Qualidade de quem é modesto, simples, humilde, simplicidade. Qualidade de quem tem consciência das suas limitações, modéstia. Em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém, inferioridade. Humildade, que expressa submissão em relação aos seus superiores, acatamento. Escassez de luxo, falta de brilho, sobriedade. Por exemplo, a humildade de suas vestes, vestes sem brilho, sem luxo. Quem não possui uma boa condição financeira, pobreza. Então, nós percebemos que há vários significados bem distintos para essas duas palavras. E sobre qual conceito, então, de humildade e orgulho o Evangelho se refere? Em relação ao orgulho, refere-se à arrogância, soberba, altivez, desdém. É se sentir superior em relação às demais pessoas que estão em condição diferenciada. E humildade trata de termos consciência das nossas limitações. Muitas vezes a gente utiliza o termo humildade para se referir à pobreza, né? O que não está errado, mas não é esse o significado que o Evangelho quer trazer nesse capítulo ao menos. Tá? Ele se refere a essa questão de nós termos consciência das nossas limitações, para que a gente não se sinta, se em algum momento nós temos alguma qualidade que é diferenciada em relação ao outro, nós também temos os nossos defeitos, nós estamos em condições iguais. E aí, então, entrando especificamente no item do Evangelho que trata da humildade e do orgulho, eu quero trazer uma instrução do Espírito Lacordaire, um pequeno recorte dessa instrução que eu achei interessante trazer para nós. E o que é uma instrução? Uma instrução é um ensinamento. Então, é um ensinamento que o Lacordaire vem trazer para nós. O Lacordaire foi um espírito que ele desencarnou antes do momento em que foi feita a codificação, né, do espiritismo, mas ele veio durante o momento da codificação trazer a sua mensagem, trazer o seu ensinamento, a sua instrução. Então, ele foi considerado pelos pensamentos, né, porque ele viveu antes, né, do período do espiritismo, mas ele teve uma experiência religiosa bem significativa. E ele foi considerado um espírita antes do espiritismo. Então, eu vou passar aqui
essa instrução, um pequeno recorte da instrução que ele nos trouxe, né, lá na época da codificação. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podereis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que são todos irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Olha que interessante. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Olha a profundidade dessa instrução. A humildade nivela os homens. Eu posso ter uma condição financeira melhor do que o outro, posso ter uma habilidade para determinada coisa, enquanto o outro tem habilidade para outra coisa. Eu posso ter uma forma de raciocínio diferente, posso ser considerado inteligente para determinado tipo de raciocínio, enquanto outra pessoa tem outras habilidades, às vezes manuais, que talvez eu não tenha, né? Então, assim, essas habilidades, qualidades que as pessoas têm, ou a sua condição financeira, o seu status social, não as coloca em desigualdade perante aos seus irmãos, porque todos são iguais perante Deus. Como eu posso ser caridoso se eu penso que eu sou superior àquele que eu estou auxiliando? Como ser caridoso sem dar a mão, sem estender a mão? E como dar a mão se eu não estou ao lado? Se eu me sinto acima do próximo? Não tem como alcançar. Sem a humildade, como eu posso ajudar sem expor, sem humilhar aquele que está recebendo o auxílio? Isso já nos traz também o capítulo 13 do Evangelho, que ele diz que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, ou vice-versa, eu nunca lembro qual é a ordem, né? Mas que a gente faça a caridade sem grandes alardes, para preservar a pessoa que está recebendo o auxílio. Mas então, nós conseguimos perceber o quanto de orgulho e quanto de humildade cada um de nós temos? Essa é uma reflexão que é importante que a gente consiga fazer. Sobretudo, né? É importante que a gente esteja sempre buscando nos conhecer. Mas trazendo para esse item específico, eu consigo perceber quando eu estou sendo orgulhoso? Porque às vezes a gente é melhor disfarçar, né? Não pensar nisso. Mas como eu vou corrigir as minhas falhas se eu não me conheço? Como eu vou conseguir melhorar se eu não olho para dentro de mim mesmo, se eu não me percebo? Isso é um tanto difícil, por quê? Porque se nós nos dispusermos a fazer isso, a refletir, a nos observar e mudar, certamente vamos ter que ter algum esforço, porque a mudança, ela exige esforço. Muito difícil a gente conseguir fazer alguma mudança de uma forma natural.
né? Desde a percepção até o que a gente precisa fazer para se conter, para se controlar, para se perceber, isso exige um esforço e às vezes é melhor então ficar na zona de conforto. Deixa quieto, não vou mudar, deixa assim mesmo. Depois, o orgulho muitas vezes faz com que nós pensemos que somos humildes. Ele é muito sorrateiro e ele é tentador. Por quê? Porque ele nos dá satisfação, ele nos dá prazer. Por exemplo, a pessoa que pensa, nossa, como eu sou bom, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu ajudo beltrano, e saio falando isso por aí. Por quê? Porque isso faz eu receber elogios, faz eu receber os louros, e isso dá satisfação. Como é bom as pessoas elogiarem a gente. Mas cuidado, porque a gente está fazendo de coração para ajudar o próximo ou só para receber os elogios? E também, a gente não está deixando a pessoa que está recebendo esse nosso auxílio exposta? Ou então pensar, coitadinho de mim, eu tenho que me sacrificar em função de A ou de B. Às vezes a gente percebe que tem pessoas que gostam de fazer isso, né? De demonstrar o quanto sacrifício tem que fazer em função de ajudar, de cuidar de uma determinada pessoa. Porque aí tem alguém que de repente vai lá, passa a mão na cabeça e diz, nossa, coitadinho dele. E como é bom, né, ter alguém que vai lá e adula a gente de repente. Então, assim, para pensarmos, né? A questão 919 do Livro dos Espíritos traz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, eu quero trazer, para complementar, uma frase que já deve ser conhecida de vários aqui, que ela é atribuída ao Freud, mas que tem dúvidas quanto à sua autoria, que diz o seguinte: o homem é escravo do que fala e dono do que cala. Quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que de João. O homem é escravo do que fala e dono do que cala. Quando eu li isso aqui, eu vi também uma matéria no canal Psicoativo. Ele é um canal que trata de questões de psicologia. E nesse canal tem uma matéria que diz o seguinte: as pessoas tendem a ver mais de seus próprios predicados nos outros. O generoso vê os outros como generosos e a pessoa egoísta vê os outros como egoísta. E de onde vem essa conclusão? Essa conclusão vem de uma série de 3 estudos. E aí eles citaram, um deles, uma pesquisa que foi feita, em que pessoas foram convidadas a julgar as características boas ou ruins, positivas ou negativas de outras pessoas. Aquelas pessoas que mais positivamente, né, que percebiam características mais positivas nas pessoas que estavam sendo avaliadas, que viam elas mais felizes e emocionalmente estáveis, elas acabavam por ter elas mesmas essas características. Elas enxergavam no outro muitas coisas que eram próprias.
As pessoas que julgavam as outras de forma mais positiva também eram mais satisfeitas com as suas próprias vidas. Por outro lado, aqueles que julgavam os outros mais negativamente, eles tinham níveis mais elevados de narcisismo e comportamento antissocial. E aí então, eu pensei, sensação, para cada um pensar e refletir também. Quando eu ouço o seguinte: o generoso vê os outros como generosos e a pessoa egoísta vê os outros como egoísta, eu tenho a sensação e o meu primeiro pensamento é realmente, né, ou procurar analisar as pessoas assim que eu conheço e pensar, realmente o fulano vê as pessoas, né, tende a falar, né, comentar das pessoas de determinada forma, e essa é uma característica dele. Ele vê como uma pessoa generosa e ele é generoso. Essa, eu creio que talvez seja uma tendência, talvez não só minha. Mas a proposta aqui, então, é nós pensarmos em como eu normalmente vejo as pessoas, para que isso me sirva de auxílio para me perceber. Porque é muito importante para o nosso crescimento que a gente busque esse autoconhecimento. Como eu disse lá na questão deixa eu voltar aqui. A questão 919, qual o meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu gostaria de deixar para nossa reflexão, para nossa avaliação, a importância de nos voltarmos para nós mesmos, nos observarmos, nos conhecermos, para que possamos evoluir, para nos corrigir e para conseguirmos fazer a tão falada reforma íntima. Agradeço pela atenção de vocês, muito obrigada. Uma boa noite a todos e um excelente final de semana. Obrigada.